Aquela tarde deveria ter sido comum, mas nada no destino daquela família seria comum a partir daquele momento. O sol já descia por trás dos prédios antigos, quando mãe e filho caminhavam apressados, como se tentassem fugir não só da rua tumultuada, mas de tudo o que já tinham perdido. O menino, encolhido em seu casaco surrado, segurava o braço da mãe com força. Ela, com os olhos cansados de quem carregava cada preocupação como se fosse uma pedra a mais na mochila da vida, tentava esconder o desespero atrás de um sorriso forçado. Mas nem o sorriso, nem o silêncio resistiriam ao que estava prestes a acontecer. Foi quando, diante das portas de um mercado lotado, o garoto parou. Olhou uma última vez para a mãe, como se pedisse permissão, mas também como se pedisse perdão. Ela entendeu antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Entendeu porque conhecia cada dor dele, cada luta, cada necessidade, cada vergonha que ele tentava engolir. Mas naquela tarde, a fome era maior que a coragem, e muito maior que o orgulho. O menino deu um passo para dentro, e ela estendeu a mão para tentar puxá-lo de volta. Era tarde demais. Ele já estava lá dentro, com os olhos prendendo-se a prateleiras coloridas e cheias de coisas que pareciam tão distantes da realidade deles quanto qualquer sonho que já tinham tido. Ele não queria roubar, nunca quis, mas, quando a necessidade vira um grito, a moral às vezes não consegue ser mais alta do que a dor. Ele pegou um pacote pequeno, rápido, como quem teme que o mundo inteiro esteja olhando. E estava a câmera no canto, a atendente no balcão, o segurança entediado, recolhido no celular. Foi questão de segundos até o menino ser segurado pelo braço, de forma brusca e completamente injusta para alguém tão pequeno. A mãe correu, pedindo calma, explicando que pagaria, que só precisava de mais alguns dias, que não era má intenção, que não era o que parecia. Ninguém ouviu, ninguém acreditou. Pior, ninguém quis acreditar. E ali, diante de dezenas de pessoas que se drenavam em julgamentos rápidos e comentários cruéis, a mãe foi tratada como criminosa, o menino como delinquente e a dignidade deles como lixo. O segurança falava alto, arrastando o menino pelo braço enquanto ele chorava, implorando para que parassem. A mãe tentava intervir, mas era empurrada de volta, humilhada, diminuída, exposta como se fosse um espetáculo. E não era. Era a dor real, era desespero real, era a fome real. Mas para aqueles olhos cheios de pressa e desprezo, era apenas mais uma família complicada. Eles não sabiam nada sobre noites sem jantar, sobre trabalhar 3 empregos e ainda assim não ter luz no fim do mês, sobre tentar sorrir para um filho enquanto o estômago gritava mais alto que qualquer esperança. O menino tremia. A mãe soluçava. As pessoas filmavam e ninguém, absolutamente ninguém, tinha sequer um vislumbre de compaixão. Mas foi aí que, no meio daquela tempestade de olhares hostis, uma única presença mudou tudo. Ele chegou sem aviso, sem anúncio, sem extravagância. Um homem alto, imponente, vestido com roupas elegantes, mas sem ostentação, o tipo de pessoa que passaria despercebida se não fosse pela maneira intensa com que observava o mundo ao seu redor, como quem já tinha visto injustiças suficientes para uma vida inteira. E naquele instante, ele viu aquela cena. Ele viu o menino apavorado. Ele viu a mãe destruída. Ele viu o modo grosseiro como eram tratados por pessoas que acreditavam ter poder demais. E ele não suportou ver aquilo. Não por um segundo a mais. Caminhou até o segurança, firme, decidido, carregando nos olhos um tipo de autoridade que não vinha de dinheiro, mas de propósito. O ambiente pareceu congelar. As pessoas pararam de respirar. Até o segurança hesitou quando sentiu aquela presença imbatível se aproximar. Então, com uma voz firme e cortante como aço, o milionário disse apenas uma frase capaz de silenciar cada sussurro e fazer todos entenderem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Solte o menino. Agora, o silêncio que se formou após a frase do milionário parecia quase impossível em um lugar tão cheio. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para se mover. O segurança,
que até alguns segundos antes parecia tão confiante e tão cheio de autoridade, agora hesitava. Seu rosto endurecido se desmanchou em dúvida quando olhou para o homem à sua frente. Não era só o jeito de falar, era a postura, era o olhar, era a forma como cada palavra saía dele como se carregasse peso demais para ser ignorada. A mãe, ainda soluçando, não entendeu de imediato quem aquele homem era ou por que ele estava interferindo, apenas percebeu que, pela primeira vez naquele dia, alguém falava por ela. O menino, ainda com o braço preso, olhou para o milionário como quem vê uma âncora sendo lançada num mar revolto. Era a primeira vez que alguém aparecia para defendê-lo. Mas o segurança, mesmo desconcertado, ainda tentou manter a pose. Senhor, esse garoto roubou. Temos regras aqui. Solte, repetiu o milionário, dessa vez dando um passo à frente, diminuindo deliberadamente a distância entre eles. Um movimento calmo, mas capaz de fazer até os clientes pararem de filmar. Ele é só uma criança com fome. E você está tratando como criminoso. Solte. Agora. O tom não levantou, não aumentou, não ameaçou, mas foi mais forte do que qualquer grito naquele supermercado. O segurança, finalmente, afrouxou a mão. O menino recuou imediatamente, indo para o lado da mãe, que o abraçou com tanto desespero que parecia temer que o arrancassem de novo. O alívio durou pouco, porque a humilhação ainda queimava nos olhos dela. As pessoas continuavam olhando, algumas cochichando, outras comentando como se a dor daquela família fosse parte de um show. A mãe abaixou o rosto, segurando o filho com força, e murmurou: "Desculpa. Por favor, a gente não queria criar confusão." O milionário se virou para ela, e pela primeira vez, desde que apareceu, sua expressão suavizou. "A senhora não precisa pedir desculpas por estar tentando sobreviver." As palavras acertaram fundo, como se alguém tivesse finalmente reconhecido uma verdade que ela escondia todos os dias. Mas antes que ela pudesse responder, um gerente do mercado se aproximou apressado, claramente informado pela confusão. Vestia camisa branca, gravata torta e um sorriso ensaiado que tentava esconder nervosismo. "Algum problema aqui?" O milionário o encarou por um momento e só então respondeu: "Sim, um problema muito sério." O gerente tentou recuperar o controle da situação. "Senhor, estamos apenas cumprindo os procedimentos." O garoto foi pego furtando. O milionário interrompeu, cruzando os braços. Ele pegou um pacote de comida para comer, com fome. "E vocês o trataram como se fosse um ladrão armado. Isso é procedimento para você?" O gerente engoliu seco, procurando apoio nos olhares ao redor. Não encontrou. Cada pessoa que ainda filmava parecia agora feita de estátuas culposas. A presença do milionário havia virado a maré. "Senhor, entenda. O mercado tem regras. Eu entendo", disse o milionário, inclinando levemente a cabeça. "Entendo que vocês têm regras. Pena que não tenham humanidade." O gerente ficou mudo. O milionário então voltou o olhar para a mãe. "Quanto vocês devem?" A pergunta pegou a mulher completamente desprevenida. Ela regalou os olhos e vacilou. "De dever?" "Sim. Água, luz, aluguel." "Quanto?" A mulher demorou alguns segundos para conseguir falar. Parecia que aquela pergunta pesava mais que qualquer outra coisa que ela já tinha carregado. Finalmente, com a voz trêmula, respondeu: 3 meses de aluguel, mais luz atrasada e comida, quase nada, em casa." O menino se encolheu, envergonhado, como se fosse responsável por aquilo. O milionário percebeu, ajoelhou-se diante dele, ficando na mesma altura, em vez de olhar de cima. "Ei, escuta, você não fez nada de errado por estar com fome. O errado é o mundo que deixa você passar fome." O menino balançou a cabeça devagar, com lágrimas silenciosas escorrendo. A mãe chorava também, mas agora por um outro motivo. Aquele homem falava uma verdade que ninguém nunca tinha tido coragem de dizer. O milionário se levantou e olhou novamente para o gerente. "Eu vou pagar tudo o que essa família precisa hoje." Ele abriu a carteira e tirou um cartão preto elegante, chamando a atenção até dos mais curiosos. "E você vai pedir desculpas a eles." O gerente ficou paralisado de desculpas. "Sim, desculpas", repetiu o milionário, firme, "porque você humilhou uma mãe
e tratou uma criança faminta como um criminoso. O silêncio voltou a dominar o lugar, mas dessa vez era outro tipo de silêncio. Um silêncio de vergonha. O gerente respirou fundo, virou-se para a mãe e falou, com a voz baixa e sem coragem de olhar nos olhos dela: "Me desculpe, senhora. Eu não deveria ter permitido." A mãe enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu só queria alimentar meu filho, nada mais." O milionário colocou a mão no ombro dela e completou: "E é exatamente isso que vamos resolver agora. Porque essa situação termina hoje, aqui, e de um jeito completamente diferente do que todos esperavam." O gerente, ainda constrangido, fez sinal para que a família o seguisse até o caixa. Mas o milionário não permitiu que eles ficassem para trás nem por um segundo. Ele caminhava ao lado da mãe e do menino como se fossem pessoas importantes, dignas, como se merecessem respeito menos, algo que há muito tempo ninguém lhes dava. O mercado, antes cheio de cochichos venenosos, agora estava mergulhado num silêncio desconfortável. Alguns clientes abaixavam o olhar, outros tentavam disfarçar a vergonha que começava a pesar sobre eles. Ninguém mais filmava, ninguém mais ria. Era como se tudo aquilo tivesse perdido o gosto amargo da exposição, quando perceberam que estavam diante de uma realidade tão cruel quanto humana. A mãe ainda parecia não acreditar no que estava acontecendo. Andava devagar, segurando o filho com uma mão e o casaco gasto com a outra, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse um sonho prestes a desaparecer. O menino, por sua vez, não conseguia desgrudar os olhos do milionário. Parecia procurar respostas para algo que nunca tinha visto antes. Alguém que se importava pode pegar tudo o que precisa menos, disse o milionário, parando diante de uma prateleira de alimentos básicos. A mãe arregalou os olhos. Surpresa, tudo? Perguntou com a voz trêmula, achando que tinha entendido errado. Tudo, ele confirmou. Comida, produtos de higiene, roupas. Se tiver aqui, o que seu filho precisa, o que a senhora precisa. Hoje ninguém vai lhes dizer não. Ela hesitou. Parecia quase incapaz de estender a mão para pegar qualquer coisa. Era como se anos de humilhação tivessem ensinado que nada daquilo era para ela. O menino segurou o braço da mãe e sussurrou baixinho: "Mãe, pega, tô com fome." Aquela frase simples quebrou algo dentro dela. De repente, os olhos se encheram de lágrimas e ela começou a pegar arroz, feijão, leite, macarrão, óleo, pão, frutas, com movimentos tímidos, cuidadosos, como se cada item fosse valioso demais para ser tocado. O milionário observava em silêncio, com a expressão séria, porém compreensiva. Ele sabia que não era só comida menos, era dignidade. Era reparo. Era a primeira respiração de alívio após semanas sufocando. "Toma, pega isso também menos", disse ele, entregando ao menino uma caixa de cereal colorido. O garoto segurou como se fosse um tesouro. "Eu nunca comi desse", confessou, meio sorrindo, meio tímido. "Então hoje vai comer e vai gostar", respondeu o milionário, com um pequeno sorriso que fez o menino baixar a cabeça para esconder a emoção. O carrinho foi enchendo e, a cada item colocado ali, parecia que um peso imenso ia sendo retirado das costas daquela família. O gerente observava de longe, completamente incapaz de acreditar na proporção do que estava vivendo. Era como se cada erro dele estivesse sendo exposto pela simples gentileza daquele homem. Quando finalmente chegaram ao caixa, o total era grande, assustador até, mas o milionário não parecia se importar. Passou o cartão com a mesma tranquilidade de quem compra algo simples, como se não estivesse pagando pela sobrevivência de desconhecidos, mas apenas fazendo aquilo que qualquer pessoa deveria fazer. A mãe ficou parada ao lado dele, sem saber como agradecer, com a boca entreaberta e o coração transbordando. Eu não sei nem o que dizer." "Não precisa dizer nada agora", respondeu o milionário, guardando o cartão. "Só me diga onde vocês moram." Ela piscou, surpresa, achando que tinha ouvido errado. "Morar, sim, menos", ele disse. "Quero levar vocês em casa." A mãe ficou desconcertada. O gerente e alguns clientes trocaram olhares,
tentando entender quem aquele homem era para interferir tanto na vida deles. Mas ele não se importou com nenhum olhar, apenas esperou, paciente, até que a mãe, com certa vergonha, respondeu: "A gente mora numa pensão. Não é muito longe, mas..." E por que mas? Porque ela suspirou, é um lugar ruim, apertado, e eu não queria que ninguém visse. O milionário deu um passo à frente, olhando bem nos olhos dela. Não existe vergonha nenhuma em lutar pela sua família. A mãe sentiu os olhos queimarem novamente. O menino segurou a mão dela, como se também precisasse ouvir aquilo. "Vamos!" disse o milionário. "Eu faço questão." Saíram do mercado como 3 pessoas completamente diferentes das que entraram. A mãe parecia mais ereta, ainda tímida, mas um pouco mais viva. O menino, abraçado ao cereal como se fosse um presente de aniversário, caminhava mais leve, quase sorrindo. O milionário, ao lado deles, não parecia um estranho. Parecia uma muralha, uma proteção, alguém que, por algum motivo, tinha decidido que aquela história não terminaria suja de injustiça. Quando chegaram à rua, a mãe apontou a direção com um gesto hesitante. "É por ali." "Vamos juntos", disse ele. Nada mais de caminhar com medo, e foi assim que seguiram pelos becos estreitos, passando por paredes descascadas, luzes apagadas e portas tristes. A cada passo, o milionário via mais e mais da realidade que aquela mulher enfrentava todos os dias. E cada detalhe só reforçava uma decisão silenciosa que começava a nascer dentro dele. Uma decisão que mudaria para sempre a vida deles e deixaria ainda muita gente de boca aberta. Mas aquilo seria revelado só no último momento, quando a verdade viesse à tona como uma tempestade que ninguém seria capaz de deter. A pensão ficava no fim de um corredor estreito, escondido entre prédios antigos que pareciam cansados do tempo. As luzes fracas piscavam como se lutassem para permanecer acesas. O milionário observava tudo com atenção: o cheiro de umidade, as portas emperradas, as paredes descascadas, o silêncio pesado, típico de quem vive à beira do limite. Cada detalhe era mais um golpe na consciência dele, um golpe que alimentava a decisão que vinha crescendo dentro de si desde o supermercado. A mãe abriu a porta do quarto. Era pequeno demais para ser chamado de lar. Um colchão fino jogado no chão, 2 cadeiras quebradas, uma pequena pia sem brilho, uma janela que não abria completamente. Havia poucos objetos, roupas dobradas com cuidado exagerado, provavelmente para compensar a falta de espaço. Uma sacola com restos de comida. E um desenho infantil colado na parede, feito com lápis quase sem cor. Uma casa que existia apenas porque eles não tinham outra opção. A mãe entrou primeiro, pedindo desculpas como se aquela realidade fosse culpa pessoal dela. "Me perdoa por mostrar isso. A gente faz o que pode, mas é só isso. Só isso que eu consegui." O milionário deu um passo lento para dentro e não disse nada por alguns segundos. Ele analisava cada canto, cada marca, cada evidência de luta. O menino colocou o cereal sobre o colchão e olhou para cima, esperando a reação daquele homem que parecia grande demais para caber naquele lugar apertado. O silêncio parecia infinita, até que finalmente o milionário respirou fundo, virou-se para a mãe e disse a frase que fez o mundo dela tremer: "A senhora não vai mais viver assim." Ela piscou, confusa. "Como? Como assim?" "Isso aqui..." Ele passou a mão sobre o ar, como se apontasse para tudo. "Não é vida, não é digno, e vocês não merecem estar aqui." A mãe engoliu seco. "Mas a gente não tem escolha." O milionário aproximou-se, falando com firmeza: "A partir de hoje, tem." O menino arregalou os olhos. A mãe deu um passo para trás, como se sentisse medo de acreditar. "O que o senhor quer dizer com isso?" Ele colocou a mão no bolso e tirou um envelope, simples, branco, sem nada escrito. Mas o peso dele parecia maior que o mundo. "Eu não ajudo só com comida a menos", disse ele. "Eu ajudo com oportunidades. E hoje eu escolhi vocês." A mãe hesitou, tremendo, como se aquele envelope fosse algo sagrado demais para suas mãos cansadas. "Pode abrir."
Ele incentivou. Ela abriu devagar, quase com medo. Lá dentro havia um contrato, mas não era de dívida, era de libertação. Isso é o quê? Perguntou ela, com a voz falhando. O milionário explicou. É um contrato de moradia. Eu tenho alguns apartamentos destinados a projetos sociais que financio há anos. Não costumo escolher pessoalmente quem recebe, mas, depois do que vi hoje, eu não podia virar as costas. O menino deu um passo à frente. A gente vai morar num apartamento de verdade? O milionário sorriu de leve. Sim, com portas que fecham direito, com cama, com cozinha, com comida. A mãe caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, soluçando como alguém que carregou peso demais, por tempo demais. O menino correu e a abraçou, e os dois choraram juntos, menos. Mas dessa vez, não era dor. Era alívio, era esperança, era algo novo, tão raro que parecia quase estranho. O milionário se abaixou, tocando o ombro da mulher. Ninguém aqui deve nada a mim. Não quero pagamento, não quero retorno. Quero apenas que vocês vivam, que tenham chance. Ele respirou fundo antes de continuar, com um tom mais sério, e que o seu filho nunca mais precise escolher entre a fome e a vergonha. A mãe levantou o rosto lentamente, com lágrimas brilhando como vidro quebrado. Por quê? Ela perguntou. Por que ajudar a gente? Ele desviou o olhar por um instante, como se buscasse coragem para revelar algo que guardava há muito tempo. Porque um dia, começou ele, a voz mais baixa menos, eu fui esse menino. O silêncio encheu o quarto. A mãe parou de respirar. O milionário continuou. Eu também fui arrastado por segurança. Também passei vergonha. Também fui humilhado enquanto tentava só sobreviver. E ninguém interveio por mim. Ele olhou o menino nos olhos. Hoje eu sou o homem que eu queria que tivesse aparecido naquele dia. A mãe levou a mão ao peito, como se aquilo tivesse perfurado algo profundo. O menino aproximou-se, tocando o braço do milionário. Obrigado, ele disse, baixinho, por mim e pela minha mãe. O milionário colocou a mão sobre a AP do garoto. Agradeça vivendo bem, crescendo, sonhando. No dia seguinte, o milionário voltou com um carro grande para buscar os dois. A pensão ficou para trás, como um capítulo doloroso que finalmente podia ser encerrado. Enquanto subiam no carro, o menino segurava o cereal com força, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. A mãe olhava para o milionário com gratidão absoluta, menos a gratidão de quem viu um milagre acontecer perante os próprios olhos. E ele, sentado ao lado deles, observava a rua ficando para trás, sabendo que aquela história, menos aquela simples intervenção num supermercado, havia mudado para sempre uma vida inteira. E talvez até mais do que isso, porque quando alguém decide não suportar mais injustiça, o mundo inteiro pode mudar. E naquela tarde, mudou. Fim.